Boa tarde, gente. E aí, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Abra um livro na página 78 e hoje a gente vai ver esse lembrete aqui, exclusivamente ele, porque ele trata das propriedades de uma relação binária, né? Uma relação binária tem 4 propriedades e é sobre elas que a gente vai falar hoje, certo? Certo, gente. Então vamos lá, eu separei aqui as 4 propriedades, né? Reflexiva, simétrica, antissimétrica e a transitiva. E eu vou falar sobre cada uma delas aqui, para vocês possam entender. É um pouquinho complicado, mas vai dar certo. Vamos lá, a primeira propriedade das relações que a gente tem é a propriedade reflexiva, né? Tá aqui. E aí eu coloquei algumas relações aqui, ó. Tem a relação 1, tem a relação 2, a 3, a 4 e a 5, certo? Para uma propriedade ser reflexiva, para a relação ser reflexiva, ela tem que ter, por exemplo, se ela tem que ter pares ordenados em que tenha, se tiver um, tem que ter um, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ou seja, tem que ter pares ordenados onde os dois elementos do par ordenado são iguais. Ou seja, tudo é igual a 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 10, 10, enfim. Eles têm que ser igual aos dois elementos. E aí, ó, sabendo disso, bora aqui para as relações para saber qual delas é reflexiva, certo? Bora lá. Eu tenho aqui o primeiro par ordenado, 1, 1. Ó, ela é reflexiva, 1 é reflexiva, porque os elementos são iguais. Eu tenho 1, 2 e 2, 1. Olha aqui, ó. O 1, eu já tenho um aqui, 1, 1. Só que eu tenho 2 aqui, ó. Eu tenho 2 e 2. Então, para essa relação 1 ser reflexiva, teria que ter o 2, 2 aqui, ó. Certo? Porque eu já tenho o 1, 1. Tranquilo. Só que para ela ser reflexiva, tinha que ter também o 2, 2. Certo? Então, ela não se classifica como reflexiva. Na relação 2, eu tenho, ó, par ordenado 1, 1. Eu tenho 1, 2. Se eu tenho o 2 aqui, eu tenho que ter o par ordenado 2, 2, ó. E aqui está ele, certo? Outro par ordenado, 1, 4. Se eu tenho um 4 aqui, eu tenho que ter o par ordenado 4, 4, para que ela seja reflexiva. 2, 1, a gente já falou, né? Tem 1, 1 e tem 2, 2. 2, 2 já é reflexiva, né? Porque os dois elementos são iguais. 3, 3 também é reflexivo, os elementos são iguais. 4, 1, ó, tem 4, 4 e tem 1, 1. Ou seja, essa relação aqui ela é inteiramente reflexiva, certo? Porque todos os números diferentes que apareceu aqui, existem pares ordenados dele, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, certo? Na relação 3, percebam que a gente não tem nenhum par ordenado com os elementos iguais, ó. Eu tenho 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3. Quais são os elementos distintos que eu tenho aqui? Eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4. Então, para essa relação ser reflexiva, teria que ter o par ordenado 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. E a gente não tem nenhum deles aqui, ó. Não tem nenhum deles, então não é reflexivo. Na relação 4, olha aqui, ó. Eu tenho 3, 4. Eu tenho o elemento 3 e tenho o elemento 4. Então, para essa propriedade ser reflexiva, teria que ter o 3, 3 e teria que ter o 4, 4. Tem? Não tem. Então, ela não se classifica como reflexiva. E essa daqui eu não tenho nada, ó. Conjunto vazio. Se é um conjunto vazio, eu não tenho nada, então eu não vou ter reflexiva, né? Porque eu não tenho 1, não tenho 2, 2, não tenho 3, 3. Tranquilo? Então, essa aqui, como regra, não é reflexiva. Certo? Vamos agora aqui para a propriedade simétrica, tá, gente? O que é simétrica? Se eu tenho um par ordenado 1, 1, eu tenho que ter o oposto dele. O oposto desse par ordenado, o inverso. Quem é o oposto de 1? 1, 1. Então, o 1, beleza, é simétrico, porque o oposto dele é ele mesmo. Se eu tenho 1, 2, eu tenho que ter o oposto de 1, 2. Quem é o inverso de 1, 2? 2, 1. E tá aqui, ó. Certo? Então, o 1 é o inverso dele mesmo. 1, 2 é o inverso de 2, 1. Ou seja, essa aqui é uma relação simétrica. Beleza? Ó,
Na relação 2 eu tenho 1, que é o oposto dele é ele mesmo. Então, tudo bem até aqui. Eu tenho 1, 2. Ó, para ser simétrico, eu tenho que ter o par ordenado 2, 1. Ó. Se eu tenho 1, 2, tem que ter 2, 1. E tá aqui o 2, 1. Próximo, 1, 4. Para ser simétrico, eu tenho que ter 4, 1. Ó. Tá aqui o 4, 1. 2, 1, como eu falei, já tá aqui. 2, 1. 2, 2 é o inverso dele mesmo. 3, 3 é o inverso dele mesmo. 4, 1, o inverso dele é 4, 1 e 4. E 4, 4 é o inverso dele mesmo. Então, essa relação 2 também se classifica como simétrica, certo? Vamos lá. Agora, na relação 3, eu tenho 2, 1. Para ser simétrica, eu teria que ter 1, 2. Tem 1, 2? Não tem. Tenho 3, 1. Tem 1, 3? Não tem 1, 3. Tenho 3, 2. Tem 2, 3? Não tem. 4, 1? Não tem 1, 4. 4, 2? Não tem 2, 4. 4, 3? Não tem 3, 4. Então, essa daqui é simétrica? Obviamente que não. E a relação 4? Gente, se eu tenho 3, 4, eu teria que ter 4, 3 para ela ser simétrica. Então, ela não se encaixa. E o 5 aqui, ó, a relação 5, que é um conjunto vazio. Gente, nesse caso da simétrica, esse conjunto vazio, ele vai obedecer à propriedade da simetria, certo? Porque se eu não tenho nenhum elemento, por exemplo, se eu não tenho um 2, eu não vou ter 2, 1. Se eu não tenho um 3, eu não vou ter 3, 1, porque não tem nada dentro dele. Então, nesse caso, ele se aplica a simetria, certo? Terceira propriedade é a antissimétrica, tá, gente? Antissimétrica. O que diz a antissimétrica? Se a simétrica diz que tem que ter o inverso do par ordenado dentro da relação, a antissimétrica diz que se tiver o inverso, ela não é, ela é antissimétrica. Tá entendendo? Ou seja, antissimétrica, ela não pode ser simétrica. Olha aqui, eu tenho 1, o oposto de 1 é 1. Ou seja, bem aqui já não é antissimétrica, bem aqui já é antissimétrica, na verdade. Certo? Se eu tenho 1, 2, aqui eu tenho 2, 1. É o inverso, ou seja, é simétrica. Essa relação 1 ela é simétrica, não é antissimétrica, certo? Eu não teria que ter o 2, 1 aqui, ó, no caso. Eu tenho 1, 2. Eu não teria que ter o 2, 1 aqui para ela ser antissimétrica. Na relação 2, ó, eu tenho 1, 1, que é simétrico, que é o oposto dele mesmo. Eu tenho 1, 2. Se eu tiver 2, 1, não é antissimétrico. Ó. Tem 1, 1, 2 e tem o inverso, 2, 1. Ou seja, ela é simétrica, não antissimétrica. Bem aqui já dava para eu descartar, mas vamos continuar. Se eu tenho 1, 4, eu não deveria ter 4, 1. E tem. Se eu tenho 2, 1, eu não deveria ter 1, 2. E tem. Se eu tenho 2, 2, gente, o inverso dele é ele mesmo. Se eu tenho 3, 3, o inverso dele é ele mesmo. Assim como o 4, 4, o inverso dele é ele mesmo. Ou seja, essa relação aqui, 2, ela é totalmente simétrica. E se ela é simétrica, ela não é antissimétrica. Tranquilo? Relação 3. Ó, eu tenho 2, 1. Mas eu tenho o par ordenado 1, 2? Não tem. Então, até aqui é antissimétrica. Eu tenho o par ordenado 3, 1. Eu tenho o par ordenado 1, 3? Não tem. Simétrica. 3, 2. Tem o par ordenado 2, 3? Não tem. Então, até aqui, simétrica. Par ordenado 4, 1. Tem 1, 4? Não. 4, 2. Tem 2, 4? Não. 4, 3. Tem 3, 4? Não. Então, essa relação 3 ela é totalmente antissimétrica, porque não tem nenhum par ordenado oposto do outro, certo? E é o seguinte, relação 4. Tem o par ordenado 3, 4. Gente, tem o par ordenado 4, 3 aqui? Não tem o par ordenado 4, 3. Então, ela não fere aqui o princípio da antissimetria, porque não tem o oposto dela. Se tivesse o oposto de 3, 4, que é 4, 3, aí seria simétrica. Só como não tem, é antissimétrica. Então, beleza, marca ela aí. E a relação 5, a gente tem um conjunto vazio. Gente, se eu não tenho nenhum par ordenado, eu não vou ter o oposto dele, certo? Se eu não tenho 1, 2, eu não vou ter 2, 1. Ou se eu tenho 2, 1, 2, não tem 2, 1. Então, no caso aqui, ela vai se classificar como antissimetria, tá? Gravem isso daqui, ó. Conjunto vazio. Ele é tanto simétrico como antissimétrico, certo?
conjunto vazio se classifica como simétrico e antissimétrico. E para encerrarmos aqui, ó, a quarta propriedade, que é a transitiva. Tá, gente? A transitiva ela já é um pouquinho mais complicada, certo? Por quê? Porque na transitiva, por exemplo, só um exemplo aqui embaixo, ó. Se eu tenho 1, ela não vai influenciar aqui a minha propriedade transitiva, ela não vai impedir ela de ser transitiva, porque são dois elementos iguais. Mas é o seguinte, se eu tenho outro par ordenado nessa mesma relação, 1, 2, como vocês estão vendo aqui, e tem outro par ordenado que começa com 2, ó, que é o segundo elemento aqui desse par ordenado, se eu tenho um par ordenado 1, 2, são diferentes, então eu tenho que ter outro par ordenado que comece com o segundo elemento aqui, ó, que é 2, ou seja, 2, 1. Beleza, se tem um 2, tem 2, 1. Só que nesse caso, para ser transitiva, teria que ter um quarto elemento aqui, ó. Qual é esse elemento? Vejamos, se eu tenho 1, 2 e eu tenho 2, 1, então eu teria que ter esse elemento aqui, ó, 2, 2. Teria que ter esse par ordenado 2, 2, certo? Porque se um elemento começa com 1, 2, termina com 2, então o outro elemento, então o outro par ordenado tem que começar com 2, que é o número que terminou aqui, ó. E tem esse elemento, que é o 2 e 1. Então, se eu tenho esse outro par ordenado, que começa com 2, de 1 vai para 2, de 2 vai para 1, então eu teria que ter também o par ordenado formado por esse 2, 2 aqui, ó. Que no caso seria o quarto par ordenado, que não tem aqui na relação 1, ó. Eu tenho 1, beleza, não impede. Eu tenho 1, 2, ó, mudou. Eu tenho dois elementos distintos. O segundo elemento é o 2. Então, eu teria que ter outro elemento começando com 2. E eu tenho 2 e 1. Então, para ser transitivo, eu teria que ter um quarto elemento aqui formado por 2 e 2. Certo? Não tem. Então, não é transitivo. Beleza? Relação 2, ó. Eu tenho 1. Beleza. Não interfere. Eu tenho 1 e 2. Verifica se eu tenho outro par ordenado que começa com 2, que é o segundo elemento desse. Tenho aqui, ó, 2 e 1. Aí é o seguinte, gente, se de 1 eu vou para 2, se de 2 eu vou para 1, como eu falei para vocês, eu tenho que ter um par ordenado formado pelos 2, 2. E eu tenho? Sim, eu tenho. Tá aqui, ó, 2, 2. Vamos lá, continuando. Par ordenado 1 e 4. O segundo elemento aqui do par ordenado 1 e 4 é 4. Eu tenho algum par ordenado que começa com 4? Tenho. Quem é? 4 e 1. Então, se de 1 eu vou para 4 e de 4 eu vou para 1, para essa propriedade, para essa relação ser transitiva, eu teria que ter o par ordenado 4, 4. E eu tenho. Beleza. Certo? Tranquilo. Agora, próxima propriedade. Se eu... Ó, continuando, a gente parou nesse. Esse par ordenado começa com 2 e termina com 1. Então, qual é o elemento que começa com 1 aqui, ó? A gente já viu esse e esse, então eles não entram na contagem, tá? Tirando esses dois elementos aqui, quem é que começa com 1? 1 e 4. Então, se de 2 eu vou para 1 e de 1 eu vou para 4, eu teria que ter esse par ordenado aqui, ó. 4 e 2, formado por 4 e 2. Eu tenho 4 e 2 aqui? Não tenho, beleza? Se eu não tenho 4 e 2 aqui, ela não pode se classificar como propriedade transitiva, beleza? Relação 3. Olha, gente, 2 e 1. Quem é o segundo elemento? É 1. Eu tenho outro elemento que começa com 1? Não, eu não tenho outro elemento que começa com 1. Se eu não tenho, beleza. Né? Só vai aplicar a propriedade transitiva se eu tiver outro elemento que começa com 4. Aí esse outro elemento que começaria com 4, eu teria que ter uma relação dele com o 3. Né? Só que como não tem outro elemento, então ela se classifica como transitiva, porque não há necessidade de ter um terceiro, um quarto elemento aqui, certo? Se eu tenho 3, 4, beleza, é transitiva, certo? Então, ó, 2 e 1 não tem 1 e 2, não tem nenhum começando com 1, ó. 3 e 1, tem algum começando com 1? Não tem. 3 e 2, tem algum começando com 2? Tem aqui, ó, 2 e 1.
Se de 3 vai para 2 e de 2 vai para 1, eu tenho que ter esse elemento aqui, ó, 3 e 1. E ele está aqui. Tranquilo? Próximo. 4 e 1. Gente, se eu tenho o par ordenado formado pelo elemento 4 e 1, qual é o elemento que começa com 1? Não tem. Então, pula. Certo? 4 e 2. Tem algum elemento que começa com 2? Tem. 2 e 1. Ah, então tá aqui, ó. Se 4 vai para 2, 2 vai para 1, eu tenho que ter o elemento 4, 1. E ele tá aqui, ó. 4 e 1. De 4 eu vou para 3. De 3 eu vou para 2. Então eu tenho que ter o elemento 4 e 2. E ele tá aqui, 4 e 2. Ou seja, essa relação 3 aqui tem todos os requisitos que precisa para ser classificada como propriedade transitiva, certo? Que é a relação 3. Então, ela é uma propriedade transitiva, beleza? Como eu falei aqui na relação 4, ó, como só tem um par ordenado, se só tem um par ordenado, ela sempre se caracteriza com uma propriedade, com uma relação transitiva, certo? Por quê? Porque não tem outro elemento que comece com 4, então não vai ter necessidade de ter um terceiro elemento, certo? Beleza, transitiva. E outra observação, conjunto vazio também se caracteriza como transitivo, porque se eu não tenho nenhum elemento, eu não vou ter a necessidade de ter outros elementos para que ela possa ser transitiva, certo? Então, ó, temos aqui a relação 3, que é transitiva, né? Todos os elementos obedecem aqui à propriedade transitiva. Tem o 4, que só tem um elemento, se tivesse um elemento é transitivo, e o conjunto vazio também é transitivo. Beleza? Então é isso, gente. Nossa aula de hoje foi sobre essas 4 propriedades aqui, né? Espero que vocês tenham entendido. É um pouquinho complicado, chato, né? Mas dá para entender. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula, a gente volta com o outro conteúdo, né? A gente já amarrou demais isso daqui. Bons estudos e até a próxima.